Vamos falar sobre a lei de Coulomb. Foi sobre as contribuições de um físico francês que ele pôde, por meio de experimentos, calcular a força elétrica que há da interação entre duas cargas, sendo elas de sinais iguais ou sendo elas de sinais opostos. Então, se eu tenho duas cargas que elas têm sinais iguais, haverá uma força entre elas, que essa força será de repulsão, uma vai querer ficar distante da outra. Mas se elas são de sinais opostos, essa força será de atração. Vamos ver um exemplo. Imagine que eu tenho duas cargas e elas estão a uma certa distância uma da outra, e essas cargas, elas são, uma é positiva e a outra é negativa. Por ser sinais diferentes, haverá uma força de atração entre elas. Há, porém, que se eu tenho duas cargas e elas são positivas, a força será de repulsão. Uma vai querer ficar mais distante da outra possível, porque os sinais são iguais. Isso mesmo vai acontecer se as duas cargas forem negativas. Então, cargas de sinais opostos, elas se atraem, e cargas de sinais iguais, elas se repelem. O que Coulomb apresentou é que é possível calcular o quanto é essa força de interação entre essas cargas. E a explicação dele é o seguinte, que se eu tenho duas cargas e elas estão a uma certa distância uma da outra, eu posso calcular a força elétrica que há entre elas. A primeira coisa que eu preciso ver é o lugar onde elas estão, o meio onde elas estão, porque dependendo do lugar onde ela estiver, essa força ela poderá ser mais intensa ou menos intensa. Então, para Coulomb, a explicação que ele apresenta é que é necessário, para os valores que ele apresenta, é que elas estejam no vácuo. Então, não tem partículas que atrapalhem aqui essa força de interação entre elas. Então, elas estão no vácuo. E estando ela no vácuo, aí ele apresenta uma constante, que ele chama de constante eletrostática, K. Essa constante eletrostática, ela tem um valor, nós chamamos de constante, porque esse número ele não varia, é sempre o mesmo. E a outra coisa que precisa observar é o valor dessas cargas. Então, eu imagine que essa carga aqui, vou chamar ela de Q1, e a outra eu vou chamar de Q2. As duas cargas, Q1 e Q2. Então, eu tenho que ver quanto é a carga Q1, quantos coulombs ela tem e quanto é a carga Q2. E isso eu faço o produto deles três. A constante K vezes a carga Q1 vezes a carga Q2. O detalhe é que para a gente colocar o valor da carga Q1 e Q2 nessa equação, a gente coloca o módulo delas. Ou seja, a gente coloca o valor delas positivo. Mesmo que Q1 ou Q2, imagine que Q1 seja menos 5, por exemplo. Então aqui eu não vou colocar menos 5, aqui eu vou colocar só o 5. Não vou colocar o sinal de menos, porque o que interessa aqui é o módulo, ou seja, o número, sem se preocupar com o sinal. Aí, além de se preocupar com o meio onde as cargas estão, o valor das cargas, Coulomb ele diz que também tem que saber a distância que estão entre as cargas, a distância entre uma carga e outra. E essa distância entre a carga e outra, ela vai aumentando ou diminuindo numa relação de proporcionalidade ao quadrado. Então, é o quadrado da distância entre elas. Então, é o quadrado da distância. Então, vai ficar aqui a força elétrica é igual a constante K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre elas estando ao quadrado. Depois que a gente conseguir calcular esse valor, essa força ela será medida em Newton, porque toda força nós medimos em Newton.
Vamos ver um exemplo. Para fazer um exemplo aqui, eu vou escolher valores bem simples, que não são reais, apenas para que fique mais fácil a gente poder calcular. Então, imagine que a carga Q1, o valor dela, seja 4 coulomb, porque a carga nós medimos em coulomb. E a carga Q2 seja 3 coulomb. A distância entre elas, vamos imaginar que seja 6 metros. Que o que interessa agora é o número 6. Na verdade, 6 metros é uma distância muito longa. Mas para o exemplo que eu quero colocar aqui, 6 metros resolve. E a constante eletrostática, vamos imaginar que o valor dela seja 9. O K é igual a 9. Pronto. Então, esses aqui são os valores. Esses valores eu vou colocar nessa equação. Então, vai ficar assim. A força elétrica é igual a K, aí eu coloco 9, vezes Q1, aí eu coloco 4, vezes Q2, aí eu coloco 3, dividido por D, aí D é 6, aí como está D ao quadrado, vai ficar 6 ao quadrado. Pronto, eu não fiz nenhum cálculo, apenas coloquei os valores. Então, eu posso fazer assim, a força elétrica é igual a, olha o produto desses números, 9 vezes 4 vezes 3 dá 108. 108. E 6 ao quadrado é 36, porque é 6 vezes 6, aqui dá 36. Aí a força elétrica é 108 dividido por 36. Vou colocar aqui na frente, a força elétrica dá 3. Aí eu coloco o N de Newton. 3 Newton. Esse aqui é o exemplo simples. Esses valores eu inventei. Agora eu vou mostrar os valores, quais seriam os valores reais. Considere duas partículas Q1 igual a 4 microcoulomb e Q2 igual a menos 3 microcoulomb. Estando elas no vácuo, a uma distância de 6 centímetros uma da outra. Determine o módulo da força entre as partículas, dado K igual a esse valor, 9 vezes 10 elevado a menos 9. Pronto, então vamos por parte. Primeiro que, em vez de 4 coulomb, aqui tem 4 microcoulomb. Vamos entender o que é microcoulomb. Na física, há algumas medidas que, quando ela tem uma dimensão bem pequena, são os valores muito pequenos, então são usados esses números aí, que ele pode discriminar esses valores, esses tamanhos. Então, a gente usa o milicoulomb. O milicoulomb é uma medida que, no caso, falando dessa medida de carga, que é o coulomb, é uma medida que equivale a 10 a menos 3. Já o microcoulomb equivale a 10 a menos 6 coulomb. E o nanocoulomb, 10 a menos 9. E o picocoulomb, 10 a menos 12. Então, o que a gente está usando é esse microcoulomb, que é a mesma coisa de 10 a menos 6. Então, quando eu digo que é 4 microcoulomb, na verdade ele vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6. A mesma coisa com o 3. Aqui diz menos 3 microcoulomb, aí vai ficar menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Aí a medida da distância é 6 centímetros. 1 centímetro, ele equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, se 1 centímetro ele equivale a esse valor em metro, 6 centímetros equivale a 6 vezes 10 elevado a menos 2. E a constante K, como já foi mostrado aqui, a constante K é 9 vezes 10 elevado a 9. Ela é uma constante, será sempre esse valor. Então, vamos ver como ficaria a equação.
Então, vamos ver como fica. Ó, a fórmula que calcula a força elétrica é essa aqui. Na hora que eu coloco os valores desses símbolos aqui, eu imaginei que a constante K valesse 9, para ficar um exemplo bem simples de fazer o cálculo, para entender só como é que é feito o cálculo. Mas na verdade ela não é 9, é 9 vezes 10 elevado a 9. Eu fiz, imaginei que a carga 1 fosse 4, mas na verdade ela, nesse exemplo aqui, ela vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6, porque é 4 microcoulomb. E a carga 2, em vez de ser 3, na verdade é 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância entre ela, que aqui eu coloquei 6 para ficar mais fácil calcular, na verdade vamos trabalhar com esse valor, 6 vezes 10 elevado a menos 2, porque é 6 centímetros. Aí para escrever em metro, ele vai ficar assim. Para isso, para a gente poder calcular esse aqui, que são números que estão escritos em notação científica, tanto aparece multiplicação como aparece divisão, a gente vai dar uma pausa nisso aqui e relembrar como é que a gente faz multiplicação e divisão com notação científica.